Olá, bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo que nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor. Um domingo muito especial, um domingo muito importante na vida das famílias, onde nós vamos estar juntos também, hoje, comemorando o Dia das Mães. Essa pessoa que é tão importante, que se não fosse ela, nós não estaríamos no mundo. Glória a Deus pela vida das mamães, glória a Deus pela vida daquelas mulheres que decidem gerar filhos, gerar descendência, e nós louvamos a Deus pela vida destas mulheres. Hoje um dia maravilhoso, onde certamente aqueles que ainda têm a sua mamãe viva estarão junto com elas, mas aqueles que são casados, têm filhos, estarão também juntos das suas esposas, mostrando o amor e o carinho que tem por essa figura. Parabéns pelo seu dia e que você hoje possa ter um dia muito feliz e alegre. É o desejo do meu coração, do fundo do meu coração, que você possa ter aí um dia marcante para a honra e glória de Jesus. Nós já estamos aqui entrando aqui, as pessoas já estão se comunicando e isso é muito bom, já poder ter você aqui com a gente nesse dia muito especial. Eu estou muito feliz. Hoje vou almoçar com a minha mãe, com a minha avó, e isso é muito bom, tá? Bom dia, Lauriana. Parabéns pelo seu dia, por essas crianças lindas que você tem, que você sabe que eu gosto muito. Elisângela, todo mundo aí, parabéns pelo Dia das Mães. Eu hoje até coloquei aqui, ó, você viu no pé da TV as fotos da minha família? De verdade, eu amo muito essa turma da minha vida. E como eu tenho sempre dito, vai aí, ó, dando um coraçãozinho, Para quê? Para que o Face possa entender que esse vídeo é importante. Bom dia, Marcos. A paz, Deus abençoe meu irmão Jefinho, meu grande amigo Jefinho. Bom dia, Stephanie. Graça e paz, meus irmãos. Vamos aí, ó, dando likes aí, pra gente divulgar aí a nossa live. Ô Ju, bom dia, dá um beijão na sua mãe aí, tá, Ju? Stephanie, dá um beijão na tua mãe. E que coisa boa estarmos aqui nessa manhã, tá certo? Vamos então dar início aí à nossa EBD, enquanto as pessoas estão entrando, são 9:02. Glória a Deus, e que nós estejamos atuando aí de forma a abençoar a tua vida nesta manhã. Eu já acordei cedo, já dei um beijo na minha esposa, que está linda e maravilhosa. Você tem que ver como ela está bonita. É que ela não gosta muito de aparecer aqui nas câmeras, mas eu vou tirar uma foto dela e depois vou postar para você ver, tá bom? Junto comigo. Ela cortou o cabelo, tá? Lindona. Só você vendo. Tá certo? Já tá compartilhando aí no seu WhatsApp aí? O link aí da nossa EBD? Eu já vou compartilhar aqui, ó. Tá bom? Eu já vou estar aqui compartilhando. Compartilhando aqui para mais pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Vamos, então, dar seguimento aí. Deixa eu só compartilhar aqui. Você compartilha aí, faz aí a sua sala, vai compartilhando. Tem como acompanhar a sala e o vídeo ao vivo aqui, tá bom? Ah, sim. Irmã Desângela, acorda a Rafa lá, irmã Desângela. Pra gente tá já aqui caminhando. Daqui a pouco minha mãe entra, daqui a pouco a gente pode então aqui falar. Rones, grande Rones, bom dia Rones, dá um beijão aí em Daniele.
tá certo? Para que ela se sinta abraçada aí nessa manhã. Grande Gerê, meu amigo Gerê, dá um beijão em Ana Paula. Feliz Dia das Mães, Ana Paula. E que Deus possa abençoar seu dia hoje. Hoje é um dia muito especial, onde nós ficamos muito felizes. Hoje é um dia tão importante que ele só perde para a questão aí de envolvimento para o dia do Natal. Só. O Dia das Mães é, em termos de participação, o segundo dia mais importante de todo o ano. Olha que coisa bacana, e tão importante que as mamães são para nós, né? Um abraço e um beijão para a mamãe, para a sua, para a minha, para todas as mamães. E hoje o tema da lição, ela é muito sugestiva, porque se nós temos alguém na nossa vida que é amoroso, amigo, que gosta da gente, que cuida da gente e que tem nos ajudado a crescer, é a nossa mãe. E hoje o tema da nossa lição é exatamente muito parecido com aquilo que a mamãe é pra gente. O tema da lição hoje é Jesus, a mão amiga de Deus. E hoje vai ser tratado aqui de um assunto muito, muito interessante que vai dar seguimento na semana que vem. Hoje nós estaremos falando sobre a doutrina da reconciliação, porque em Cristo Deus reconciliou o mundo com ele. E semana que vem nós vamos estar, então, acredito eu, falando sobre a doutrina da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que, então, essa obra salvífica ela seja completa na nossa vida. Olha, tem sido muito bom e tem sido muito edificante para mim preparar essas lições, preparar esse estudo, preparar esse dia para estar aqui compartilhando contigo. E vamos ver que grandes coisas o Senhor tem por nós, por isso nós estamos alegres. E aí eu já quero passar para o primeiro slide e sempre lembrando a você, para que você esteja preparado para receber a palavra de Deus, para receber aquilo que Deus tem para a tua vida, tá certo? E que bom que você está aqui, que bom. Eu só quero fazer uma perguntinha antes, o som tá legal? Vai respondendo aí se o som tá bom. Se tiver baixo, aumente aí no seu celular, tá bom? Para que você possa aí, então, ouvir de forma melhor, porque aqui todos os recursos de volume que a gente tem aqui, a gente já colocou para que você possa estar ouvindo a gente da melhor maneira possível, tá bom? Voltando aí à apresentação, como eu tenho feito todos os domingos, meu nome é Bruno, eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista do Parque Indiano aqui em Rio Bonito, igreja pastoreada de forma total pelo pastor Alessandro Paim, um grande amigo. Um abraço, pastor, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua esposa, e que esse dia seja um dia marcante aí na vida de vocês também, tá? E eu peço que você esteja preparado. Preparado para quê? Porque Deus marcou esse encontro. Desde antes da fundação do mundo, Deus já marcou esse encontro aqui entre nós. Para que nós hoje possamos estar aqui compartilhando. E momentos marcantes é a especialidade de Deus para a nossa vida. Deus gosta de marcar a sua vida, a nossa vida, a sua vida, a minha vida com a presença dele. Então, eu peço aí que você se sinta preparado, porque o nosso propósito aqui é edificar a tua vida, é edificar a nossa vida. E como eu gosto de sempre estar lembrando, nós estamos virtualmente conectados. Nós estamos aqui de forma virtual. Você aí na sua casa, no seu trabalho, na pracinha, não sei aonde você está. Mas nós não podemos deixar de ser relacionais. Por isso, mande sua pergunta, mande seu comentário. À medida do possível, nós vamos aqui lendo, nós vamos aqui compartilhando, tá? Nós vamos aqui falando daquilo que o seu coração anseia em saber. Então, vai escrevendo uma pergunta, pergunte, a gente vai parar. Sua pergunta chegando, a gente para, responde e a gente continua dando seguimento. Por quê? Porque eu quero saber o que você pensa, saber o que você está sentindo, porque é importante a gente compartilhar nesse momento aqui, é importante que nós estejamos compartilhando aquilo que Deus tem ensinado para a gente. E aí, você se prepare, porque nós vamos aprender. Eu tenho aprendido muito. O pastor Isaltino era um homem muito, muito, muito inteligente. E por isso eu gosto muito dos escritos dele.
Então, vamos aprender, porque vamos nos capacitar para edificarmos as vidas uns dos outros. E certamente provocar na nossa vida uma vida de discipulado. Uma vida que vai a cada dia nos ensinando a viver mais e mais e mais a vontade de Deus para a nossa vida. E aí eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a falar com Deus nesse momento, pedindo a Deus para que esteja regando o solo do nosso coração com a sua palavra e que a semente da palavra de Deus também possa brotar no nosso coração, para que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores diante de tudo aquilo que nós temos vivido enquanto ser humano. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dia de homenagem às nossas mães. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada mulher deste mundo, que tem cuidado do seu filho, que tem tratado do seu filho, que tem cuidado da sua família. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja falando conosco nessa manhã, através dessa lição. Uma lição importantíssima para a nossa vida, porque o Senhor, na eternidade, decidiu salvar a vida daqueles que temem e buscam ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Jesus, muito obrigado pela tua maravilhosa obra. Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa manhã. E é em nome deste Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Como diz a irmã Nelly, nós vamos apresentar para você aquilo que nós vamos passar aqui pela manhã, onde nós vamos caminhar o caminho que a gente vai fazer. Nós vamos ler o texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, de 18 a 20. Eu vou projetar aqui, mas se você quiser ler aí na sua tela, na sua Bíblia, na sua tela de celular, se você estiver no computador, fique à vontade, tá? Mas o texto estará projetado aqui para que possa facilitar. Mas eu também estou aqui com a minha Bíblia na minha frente, na versão NVI, e de acordo com aquilo que for necessário, eu vou consultar a palavra de Deus aqui para estarmos pontuando algumas coisas que as versões têm de diferente, tá? Então nós vamos fazer uma breve introdução, apresentar aquilo que o assunto tem e falarmos da inimizade entre Deus e o homem, que é uma parte importante, e depois como desfazer essa inimizade, e aí entra a questão própria da doutrina da reconciliação, e um episódio curioso que nós vamos ver o que o engano pode provocar na vida do ser humano e qual é a função da igreja nesse sentido, tá? E depois o resumo, a conclusão no pensar e agir, como a gente tem feito aqui todo domingo. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é ler o texto. Segunda carta aos Coríntios 5, de 18 a 20, tá? Deixa eu só, antes de ler o texto aqui, dar uma olhada aqui nas pessoas que estão aqui. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Um momento muito marcante para nós. Obrigado porque você tem estado aqui com a gente. E eu louvo a Deus pela tua vida. Minha mãe acabou de entrar aí. Eu vi já, tá, mamãe? Deus abençoe seu dia aí. Que bom que você está aqui com a gente. Daqui a pouco eu estou chegando aí. Pode ficar tranquilo que daqui a pouco eu estou chegando aí na casa da minha avó. Então, irmãos, vamos ler o texto então de 2ª carta aos Coríntios 5, de 18 a 20, que diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O texto está aqui nos apontando aquilo que a obra de Cristo realizou na vida daqueles que creem e buscam ao Senhor. E nos deu uma incumbência enquanto igreja. Estamos exortando as pessoas, ou seja, encorajando as pessoas a se reconciliarem com Deus, a se voltarem para Deus. E aí, nessa breve introdução, eu quero te dizer que Paulo tem como segmentos de sua linha teológica, diante de todas as suas cartas, ele tem
o ensino de a justificação pela fé. O livro de Romanos é maravilhoso para isso, tá? Russo de Rosa. Cláudio Rodrigues Branco. Ô, Russo, bom dia, meu amigo. Graça e paz, rapaz. Que bom ter você aqui. Estou muito feliz de poder ter você aqui comigo. Beijo para você, Russo. Eu tenho muita saudade de você. Grande Cláudio. O nome dele é Cláudio, mas eu só chamo ele de Russo. Beijo para você, cara. Que bom que você está aqui com a gente. Abração. Continuando, Paulo então tem duas questões. A primeira é a justificação pela fé, e o texto de Romanos é o clássico. O texto o capítulo 3, o capítulo 5, o capítulo 8 de Romanos são textos clássicos para nos falar sobre isso. Mas também tem uma outra situação que Paulo traz com muita veemência, que é a questão da doutrina da reconciliação, do ato de Cristo de nos reconciliar com Deus através da sua morte. Então, essas duas questões são muito importantes na doutrina paulina. E por isso a importância de nós estarmos aqui reconhecendo e estudando essas duas questões, tá? Então, Paulo trata da justificação da fé e o mistério da reconciliação, que é esse ato de Cristo, na sua morte, poder fazer a religação, trazer de volta a presença de Deus para a vida do homem. Tem uma música que eu sou apaixonado por ela, que diz Graça. O nome da música é Graça, e ela diz que esta graça é o ponto de encontro, ou seja, é o lugar onde nós podemos novamente nos achegarmos a Deus. E isso é a manifestação clara da obra de Cristo através da reconciliação que ele provocou através da sua morte entre o homem e Deus. Tá? Continuando, hoje nós vamos tratar da doutrina da reconciliação. E eu quero apontar a ideia central da palavra reconciliação. Isso não serve apenas como ideia para a questão divina, mas também para as relações humanas. Porque a palavra reconciliação, ela tem um fundo, ela tem um significado muito profundo. E ela vem do grego katalagê. E a palavra katalagê, que é traduzida para o nosso idioma como reconciliação, seria como se duas partes, essas partes fossem inimigas, fossem antagônicas, fossem guerreassem entre si, como se elas fossem totalmente voltadas para a inimizade, para as questões de guerra. Mas através desse ato reconciliatório, através desse ato de novamente poderem se encontrar, fazer com que essas partes inimigas se tornem amigas. Então, o ministério da reconciliação em Cristo é a possibilidade que Deus nos dá em Cristo de novamente nos tornarmos amigos de Deus. Então seria a cessação, ou seja, o término da inimizade, o acabar da inimizade e a possibilidade novamente dessas duas partes estarem em conformidade, em harmonia, em aproximação, em vivência relacional. Então, Deus em Cristo faz com que nós possamos novamente nos relacionar com Deus diretamente, sem qualquer tipo de artefato, de processo ou depender de alguém para se relacionar com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus em Cristo diretamente. Tá? Então o ato reconciliatório é o ato de término da inimizade entre Deus e o homem. Em Cristo nós podemos novamente sermos amigos de Deus. Isso ficou claro? Porque isso é importante. Isso é importante por causa de toda a lição que está aí adiante de nós. Tá? Então veja, o ato reconciliatório é o término da inimizade entre Deus e o homem por meio de Jesus Cristo. Tá certo? Compreendeu? Alguém tem alguma pergunta aí, alguma consideração a fazer? Vá fazendo aí que a Flávia vai passando para mim. Pastor Luiz Sérgio Dutra, grande homem de Deus.
Um abraço, meu querido pastor. Deus abençoe. Então, continuando aqui, a inimizade, e é o primeiro ponto da nossa lição, existe uma inimizade entre Deus e o homem. Isso também a Bíblia deixa claro. Como pode haver inimizade entre Deus e o homem se Deus é amor? Isso é possível? Essa é uma questão que todo mundo fala. Todo mundo pergunta, como pode Deus ter inimizade com o homem se Deus é amor? Vocês não dizem que Deus é amor, que Deus é perfeitamente bom, que Deus é uma pessoa misericordiosa? Sim, todas essas coisas são verdade. Só que é muito raso querer contrapor a ideia da inimizade de Deus, da ira de Deus contra o pecado, a partir simplesmente dessa premissa. Porque a ira de Deus contra o pecado, a ira de Deus contra aquilo que destrói a humanidade, gera na nossa vida esta inimizade. E a única coisa que gera isso é a questão do pecado. Romanos 8:7, Tiago 4:4 e Colossenses 1:29 vai nos deixar claro essa posição de Deus em relação ao pecado, em relação aos atos pecaminosos realizados pelo homem. E aqui eu quero pegar os trechos do texto para te mostrar. Romanos 8:7 diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. O que é o pendor da carne, pastor Bruno? O pendor da carne seria aquilo que a carne paga, aquilo que a carne tem como pagamento. Seria a penhora da carne. O que é a penhora da carne? Aquilo que a carne pode pagar. É a inimizade contra Deus. Segundo o texto, Tiago 4:4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nossa, pastor, que palavra dura. É, meu irmão, mas essa é a Sagrada Escritura. E eu não posso fugir dela. Eu não posso desalinhar esta visão porque ela me diz isso. E como ela me diz isso? Um homem sem Deus é um rebelde. E não é um coitado. O homem que não deseja se aproximar de Deus não é um coitadinho. Ele é um rebelde. É alguém que não deseja a presença de Deus, a reconciliação de Deus com a sua vida. E isso acontece por causa do pecado. Deus age assim não por ser um velho rabugento ou mau. Deus não é mau, Deus não é rabugento, Deus não está irado contra o ser humano. Mas Deus não está irado contra o ser humano que o busca, que o teme, que o crê como salvador da sua vida. Aqueles que não se colocam diante de Deus, buscando a Deus, reconciliando-se em Deus, em Jesus Cristo, com Deus em Jesus Cristo, esses não são coitados. Na verdade é o contrário. Deus não é mau, Deus não é rabugento, Deus é justo. E o contrário disso é de que Deus é santo e bom. Por Deus ser santo e bom, ele rejeita a rebeldia, ele rejeita o rebelde, ele rejeita aquele que não deseja a sua presença, aquele que não busca a Deus. Podemos gostar de Deus, podemos gostar de Jesus. Eu conheço uma pessoa que diz assim: Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso, mas não se aproxima de Deus, não se entrega a Deus para a mudança da sua vida. Então veja, nós podemos gostar de Deus, nós podemos dizer que Jesus é muito legal, que Jesus é muito bom, mas continuarmos inimigos de Deus. E a questão da inimizade é uma questão teológica e bíblica. A questão da inimizade é uma questão teológica e bíblica. Ela não é uma questão sentimental e humanista. Nós não podemos tratar isso como se o homem fosse o centro. O centro de todas as coisas é Jesus Cristo. Nós estamos vendo isso já há um mês. E hoje se completa aí quase 2 meses que nós iniciamos esse trabalho aqui. Então perceba que a inimizade de Deus é uma questão teológica e bíblica. Nós não podemos tratar isso com sentimentalismo e a questão humanista de colocar o homem no centro das coisas. Deus rejeita o rebelde, porque este está em oposição à bondade e à santidade de Deus. Isso é muito importante que você saiba. Segunda coisa, como nós podemos desfazer essa inimizade?
E aqui a obra salvífica de Cristo entra em jogo, entra em cena. Aqui a obra que Cristo faz é aquela obra que pode refazer toda a nossa história. Como desfazer a inimizade? Podemos desfazer essa inimizade por várias reencarnações, evoluindo e o espírito melhorando? Você já escutou isso? Nós podemos nos tornar melhores se reencarnarmos. Segunda coisa, nós podemos desfazer essa inimizade pela prática das boas obras para a salvação? Entregar cestas básicas, entregar roupas, ser uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que cuida da família, uma pessoa que ama a sua esposa, uma pessoa que cuida dos seus filhos, uma pessoa que provê boas coisas para a sua família, uma pessoa que realiza boas obras. Essas obras podem me levar a ser salvo? Podem cessar essa inimizade? Terceira coisa, por meio de cerimônias religiosas, por meio de atos religiosos, por meio de ritos religiosos, eu posso acalmar a ira de Deus contra mim? Por meio daquilo que eu realizo enquanto serviço para Deus, fará com que eu me reconcilie com Ele? São 3 doutrinas que têm tentado explicar essa reconciliação, mas elas não são teológicas e elas não são bíblicas. Mas aí você pode me perguntar assim, mas o Antigo Testamento não era através dos sacrifícios que as pessoas se aproximavam a Deus? Meus irmãos, eu tenho falado aqui desde a primeira lição dessa revista. Como o homem era salvo no Antigo Testamento? O homem era salvo no Antigo Testamento esperando a vinda do prometido de Deus. Tudo aquilo que acontecia era um tipo, um símbolo daquilo que a obra verdadeira do Messias iria fazer. A morte dos animais, o culto, a presença, todas aquelas questões, tudo aquilo aponta para Jesus Cristo. Foi necessário que assim acontecesse e aprove a Deus fazer dessa maneira. Então, nós não desfaremos a inimizade entre homem e Deus, achando que quando morrer reencarnarei em outro e serei, então, melhorado. Deixa eu te falar por quê. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz a seguinte coisa: ao homem está fadado, está destinado a morrer apenas uma vez. Depois disso, o fogo e o juízo. Então, não existe possibilidade, não existe maneiras de se colocar em evolução. Primeiro, porque o homem é mau. O homem é um ser em si mesmo, mal. É alguém que deseja o mal. Salmos capítulo 51 diz: no pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos pessoas inclinadas ao mal. Por causa disso, não existe possibilidade de uma reencarnação, uma evolução, para que eu me torne melhor. Na realidade, se isso fosse possível, nós nos tornaríamos pessoas piores, não melhores. Porque passaríamos a praticar outros tipos de pecados, outros tipos de atitudes que saciam a carne, que são aquilo que dão alegria à vida carnal. Os seus desejos, aquilo que contrapõe uma vida moral, ética e relacional com Deus correta. Nossa vida nunca vai ser melhor se vivermos mais tempo. É só você ver o texto de Ezequias. A partir do momento que ele diz a Deus, me dê mais 15 anos, e Deus dá, é onde a derrocada do seu governo vai. É onde a Babilônia entra, é onde muitas coisas que Ezequias faz que deram errado. Não existe possibilidade, não existe questão que faça com que nos tornemos pessoas melhores pelo simples ato de evoluir. Segunda coisa, não é aquilo que faço que me aproxima de Deus. Na realidade, o próprio Paulo nos ensina que é o contrário. Eu sou salvo para praticar as boas obras. Eu não pratico boas obras para ser salvo. Nós não somos pessoas
boas em si mesmas. Tem alguém fazendo alguma pergunta aí, Flávio? Não, só tinha gente dizer que nada calma a ira de Deus, só um coração arrependido conectado. Isso. Somente a presença de Deus em Jesus pode nos acalmar, ou melhor, acalmar a ira de Deus. Não é por aquilo que eu faço, seja para as pessoas, seja em realizar boas coisas para os meus próximos, para as pessoas que estão perto de mim, nem mesmo aquilo que eu faço para Deus. Não é, gente, não é o meu sacrifício de fazer alguma coisa para Deus que irá acalmar a ira de Deus. Não é porque eu ajo com honestidade, que eu digo que temo a Deus, que temo a Deus. Não é porque vou a um templo prestar um culto ao Senhor que estou próximo de Deus. A única maneira de me reconciliar com Deus é através de Jesus Cristo. Existe uma inimizade entre o homem e Deus. Só podemos ser reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso está bem claro no texto. O texto diz isso claramente no versículo 19. Por meio de Cristo somos reconciliados com Deus. Por meio da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, somos reconciliados com Deus. E aí vem uma frase que me segue desde quando eu entrei no seminário em 2007, que eu aprendi numa aula. Deus nunca nos pede algo que já não tenha nos dado. Tudo é obra dele em favor de nós. Veja que a nossa salvação nos é dada em Jesus Cristo. Não é porque você fez alguma coisa. Gente, esquece isso. A nossa vida está inteiramente dependente da obra de Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. A gente pôde ver semana passada que ele é quem realiza todas as coisas. Então a obra da reconciliação só podemos ser reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E isto o texto deixa claro. Existe aí então um ponto que enfatiza que o ensino do Novo Testamento é de que o homem deve ser reconciliado com Deus. A gente viu aqui no texto. O homem deve ser reconciliado com Deus. O pecado é a causa dessa separação. Que pecado? O ato que aconteceu no Jardim do Éden, capítulo 3 de Gênesis, onde o homem, por causa do pecado, ele é retirado da presença de Deus e não tem mais aquele relacionamento que existia antes da queda. E Cristo morreu para levar os nossos pecados. Através de um homem, Paulo diz, no texto de Coríntios, através de um homem o pecado entrou no mundo, através do primeiro Adão. Através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, é criado, então, para nós a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. Alguém tem alguma pergunta aí? Porque são doutrinas importantíssimas para a gente ver. Tá? São doutrinas importantíssimas para nossa caminhada de fé. Tá? Porque tira de nós toda a questão de que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada. Deus é tudo. E Paulo também vai dizer que Deus é tudo em todos. Deus é tudo em todos. É Jesus que é o centro da nossa vida. É Jesus que deve ser o centro da nossa vida. É Jesus que é o centro da igreja. É Jesus que deve ser o centro da igreja. Todas essas coisas apontam somente para uma pessoa, para Jesus, e nos colocam no nosso lugar. E eu adoro isso, irmãos. Eu amo falar sobre isso, porque reconhecer a minha condição humana, em comparação a quem Jesus Cristo é, me coloca no meu lugar. Eu sou alguém dependente da graça de Cristo todos os dias. Só estou aqui pela misericórdia e pela graça de Jesus Cristo. Não caia sobre esse engano. Ontem eu li um post que eu nem acredito que seja verdade, tá? Nem acredito que seja verdade. Não vou chamar de fake news, porque para mim é uma brincadeira. De um pastor que é bem famoso, eu me esqueci o nome dele, porque ele pode ser famoso para os outros, para mim não é. Ele dizendo algo que fere totalmente
o poder de Deus. E a pessoa que compartilhou disse, mais uma frase do herege. Sabe qual era o post? O post dizia assim, se Deus é soberano e todo-poderoso, como o mundo pode ter coronavírus? A resposta está aqui. Simples. Porque sem reconciliação com Deus, o mundo caminhará para a morte. Para mim isso é aquilo que a gente chama aí na internet de um meme, de uma brincadeira, que foi aliado a ele por outras questões. Porque tem falado muitas coisas erradas, muitas coisas que não correspondem à sã doutrina durante muito tempo. Inclusive eu já fiz um artigo tentando rebater a ideia que ele postava. Só que eu esqueci o nome dele, tá? Veja, Deus é soberano, Deus é poderoso. Por que existe coronavírus? Por que existem pessoas morrendo? Por que muita gente tem morrido? Que tristeza! Simplesmente porque o pecado, o salário do pecado, o salário de uma vida pecaminosa, o salário deste mundo, e nós sabemos muito bem quem é o Senhor deste mundo, o salário deste mundo é a morte. Mas em Cristo nós podemos nos tornar amigos de Deus. A salvação está sendo colocada diante de nós nesta manhã de forma muito clara, como a luz que eu estou olhando aqui. Tudo está sendo esclarecido de forma muito profunda para a nossa vida. Nós só podemos ter a amizade de Deus em Jesus Cristo. Rogério, bom dia, meu amigo. Graça e paz. Então, é porque eu fico, e minha esposa sabe muito bem disso, que eu fico emocionado quando eu falo dessas coisas. Essa semana chegou o livro que eu estava querendo muito, o livro chamado Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E no prefácio dele, ele diz algo que tem me feito pensar muito. Ele diz a seguinte frase. Ele diz que a coragem da confissão eleva o valor do testemunho. Vou repetir, hein? A coragem da confissão eleva o valor do testemunho. Ao confessarmos que somos pequenos, frágeis, e que nós, por nós mesmos, não produziríamos coisas boas, eleva o valor do testemunho de dizer que nós precisamos de Cristo. A nossa confissão em dizermos que somos quem somos, e aí tem a frase do pastor Neil Barreto também, que me segue há bastante tempo já, porque se a gente é o que é porque a gente se relaciona com quem a gente se relaciona. Se você se relacionar com Jesus, certamente você se tornará uma pessoa melhor. Porque Jesus irá atuar na nossa vida, reconciliando-nos com o mundo, com Deus. Reconciliando-nos do mundo com Deus. Continuando, irmãos. E nós somos chamados com um propósito. Nós não somos chamados por Deus simplesmente porque somos chamados. Nós somos chamados porque todo chamado de Deus para nós vem atrelado a um propósito. E o primeiro propósito é nos tornarmos filhos de Deus, discípulos de Jesus. Nós somos chamados para a transformação da nossa vida. Nós somos chamados por Deus para que nós possamos ser pessoas que, através da vida de Jesus Cristo em nós, nos tornemos servos do Deus Altíssimo. E aí a nossa prática, aquilo que fazemos para Deus, toma um novo sentido. Eu faço algo para Deus não porque eu quero que Ele se agrade de mim, mas porque eu quero agradá-lo. A coisa se inverte. O que faço aqui não é simplesmente para que você tenha um ensino cristão chegando na sua casa. O que eu faço aqui é para que Deus se agrade da minha vida, porque eu quero agradá-lo em todo o tempo. A nossa vida muda de sentido. Ao invés de ir para a direita, ao invés de tomar o caminho que eu decido, eu retorno e volto no sentido contrário da minha vontade, porque a minha vontade agora passa a ser a vontade de agradar a Deus. Isso é magnífico.
Nós precisávamos agora de muitos aplausos ao Senhor pela obra que Ele tem feito na nossa vida. Deus é maravilhoso. O chamado de Deus na nossa vida é para nos transformarmos conforme a semelhança do Cristo. Oh, glória, aleluia! Que coisa boa! Deus tem um chamado especial para cada um de nós, de nos tornarmos filhos dele, de nos tornarmos filhos de Deus em Jesus Cristo. Continuando aí, e esse ponto é um episódio curioso, e aconteceu na guerra entre Estados Unidos e Japão. Bom dia, bom dia. Deus abençoe cada um que tem entrado aí e participado. Aconteceu aí uma guerra, e a gente sabe que guerras acontecem, e aconteceu que após o acabar da guerra, uma parte de um grupo militar japonês, ele ficou restrito a uma parte do mundo que eu não sei, mas essas pessoas que eram soldados japoneses na década de 40 continuaram lutando durante 29 anos, sem saber que a guerra já tinha acabado. Prestou atenção? Porque não sabiam que a guerra tinha acabado, continuavam a proceder erradamente. O que eu quero dizer com isso? Que quem vive enganado toma atitude de pessoas enganadas. Quem vive enganado continua a tomar atitudes de pessoas enganadas. E aí eu lembro daquele episódio do Chaves, que alguém vendia o jornal, eu não lembro se era o Seu Madruga ou o Chaves, que gritava: 200 pessoas enganadas, 201 pessoas enganadas, daqui a pouco era 201 pessoas enganadas e não sei quantas pessoas enganadas. Porque quem vive no engano só toma atitude de pessoa enganada. Quem vive uma vida de engano, vive uma vida de gente enganada. E o pior não é esse, sabe qual é o pior? É de que enganando-se a si mesmo, engana-se também o outro. Então, quem vive enganado toma atitude de pessoas enganadas. Por não saber que a guerra acabou, homens continuavam a lutar por uma guerra que já tinha acabado. A Igreja de Cristo tem a responsabilidade de anunciar este ato de reconciliação do homem com Deus por meio de Cristo. Essa é a nossa função, diz o texto. Vocês, como se exortem dizendo que as pessoas precisam ser reconciliadas com Cristo, com Deus em Cristo. A função da igreja é fazer com que o mundo deixe de ser enganado pelas astúcias e pelas atitudes do diabo. É minha, é sua função. E essa ferramenta aqui é uma ferramenta incrível, porque nós podemos alcançar muito mais gente do que se estivéssemos fazendo somente a nossa rotina. Deus tem nos dado a possibilidade de alcançar muita gente através das redes sociais. Deus tem feito dessa pandemia, desse momento muito triste da história humana, um momento onde a sua igreja tem se levantado, se colocado de frente, dizendo ao mundo que Cristo é o Salvador. Nós precisamos, em tempo e fora de tempo, estar exortando. Só que exortando, meu irmão, não é brigar, não é apontar dedo. Exortar é encorajamento. É tomar a pessoa e dizer: olha, sem Cristo nós estamos condenados. Eu encorajo a você que se volte ao Senhor, que se reconcilie com Cristo. A função da igreja é ser arauto do Senhor nesse tempo. Semana agora, segunda-feira, eu assisti uma aula sobre profecia. A voz profética deste tempo é a igreja anunciar que Cristo é o Salvador da nossa vida. E que Cristo é o Salvador da humanidade, sempre foi o Salvador da humanidade. A voz profética desse tempo não é a voz profética que anuncia que você vai ser rico, mas a voz profética desse tempo é a voz profética que diz que nós precisamos de Jesus Cristo. A voz profética desse tempo é a voz que diz que nós precisamos nos reconciliar com Deus por meio de Cristo. A voz profética desse tempo não é a voz que diz que você é o principal, de que você é o centro da vontade de Jesus.
A voz profética desse tempo tem que dizer que você e eu somos um nada diante de Jesus Cristo. A voz profética que sempre houve nas Sagradas Escrituras era uma voz profética que denunciava a condição do homem, mas era a voz profética que dizia que Deus era misericordioso. E Deus é misericordioso. E a graça de Jesus pode nos reconciliar com Deus. A voz profética desse tempo deve anunciar que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. A voz profética desse tempo não deve anunciar de que nós teremos vitória, porque somente Deus sabe se teremos ou não diante dessa pandemia. Muitos têm sofrido porque enxergam Deus pela parcialidade da voz de alguns ditos profetas desse tempo. A voz profética desse tempo deve anunciar a necessidade humana da salvação em Cristo Jesus. A voz profética desse tempo deve dizer ao homem caído, ao homem perdido, ao homem sem Deus, de que somente em Jesus Cristo teremos salvação da nossa vida. Meu querido, não deixe de ser enganado. Não viva como estes soldados enganados por vozes que dizem aquilo que te agrada. Deus é amor, Deus é bom, mas Deus é justo. E a justiça de Deus será derramada sobre a terra, você querendo ou não. A autoridade de Deus não está aliada àquilo que eu e você queremos. A autoridade de Jesus, a autoridade de Deus, está sobre Ele e sobre a sua soberania. Eu te convido a ser a voz profética desse tempo, para anunciar um Cristo que quer transformar a nossa vida, mas também uma voz profética que denuncie este tempo como um tempo de corrupção humana, um tempo de corrupção do pecado, um tempo onde as pessoas sem Cristo estão condenadas, mas aqueles que estão em Cristo serão transformados de glória em glória, de fé em fé, até chegar à plenitude da presença de Deus. E essa função e essa voz profética é da igreja. Nós precisamos, queridos irmãos, estarmos diante disso e nos voltarmos para Deus. Para pensar em agir. Alguém tem alguma pergunta? É que eu me empolgo, gente. Eu acho que vocês viram que eu me empolgo, né? Tio Diné tá aqui? Claudete, bom dia. Minha tia Diné, bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está aqui com a gente, tá? Deus te abençoe. Vamos lá, gente? Alguém tem alguma pergunta? Pastor Luiz Sérgio me mandando um abraço aqui. Esse cara, eu gosto muito dele. Irmã Janete entrou. Irmã Janete, bom dia, irmã Janete. Deus abençoe, tá? Irmão Celso, meu grande mestre, irmão Celso. Deus abençoe, querido. Bom, irmãos, então nós vamos concluir aqui hoje, porque a hora avança e já faltam 8 minutinhos para eu acabar, tá? Para pensar e agir. Em Jesus, Deus nos chama à reconciliação e nos oferece a sua amizade perdida pelo ato do homem. Nós perdemos a amizade de Deus porque o homem cometeu o erro. Em contrapartida, Deus desfaz a inimizade deste homem com Deus, deste homem com ele, através da cruz de Cristo. A inimizade entre o homem e Deus é desfeita pela obra da cruz do Calvário. Segunda coisa, o ato de reconciliação foi a ação da parte ofendida. Vou repetir. O ato da reconciliação foi realizado pela parte ofendida, não pelo ofensor. Não foi o ofensor que chegou e disse, me perdoa. Foi a parte ofendida que disse, eu posso lhe perdoar. Meu irmão, isso aqui é de uma profundidade, de uma força tremenda. A parte ofendida é quem perdoa, não é a parte ofensora que pede perdão. Não há nada que podemos fazer para nos reconciliar com Deus. Não é por atos meus, é pelo ato de Jesus Cristo.
A obra é de Deus, a obra é dele. Em Jesus nos tornamos amigos de Deus. Dá vontade de pular aqui de alegria, porque Deus ama o mundo, ama as pessoas, que entregou o seu Filho por nós. E é responsabilidade da igreja anunciar este mistério reconciliatório, esse ministério de reconciliação de Jesus Cristo. É função da igreja. Nós devemos dizer que Jesus estende a sua mão amiga. Jesus quer nos colocar de pé. Jesus quer nos dar uma nova vida. A voz profética desse tempo deve anunciar e condenar o pecado, mas deve dizer que Jesus Cristo pode salvar a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Eu quero te agradecer. Obrigado porque você esteve aqui com a gente. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua mensagem. Obrigado pela sua oração. Obrigado porque você tem aqui acompanhado, você tem compartilhado, você tem convidado pessoas a estarem aqui com a gente. E aí, a seguir nós teremos o nosso culto. Encerrando aqui, já começa o momento de louvor. E eu louvo a Deus, porque temos tido momentos marcantes na nossa vida através da palavra de Deus. E o meu desejo é de que Deus te abençoe. E volto a dizer, nesse dia, você que tem a sua mamãe aí perto de você, dê um abraço caloroso nela. Aqueles que infelizmente não têm, certamente as suas lembranças te trarão alegria de lembrar dessa pessoa maravilhosa. Mas dê um abraço na sua esposa, dê um abraço na mãe de alguém, para que o nosso coração se aqueça neste momento de dificuldade. Que Deus abençoe vocês, que Deus cuide de vocês e que este dia seja um dia abençoado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Quero mandar aqui um abraço aqui. Meu amigo Luiz está lá no Japão. Essa hora lá é quase 10 horas da noite. Ontem, 10 horas da noite aqui, 11 horas da noite aqui, eu assistia a live dele lá explicando o texto de Provérbios, capítulo 31. 10 atitudes ou 10 virtudes de uma mãe. Viu, Luiz? Eu assisti. Tá vendo? Que Deus te abençoe aí, galera. Ó, um beijo no coração de vocês. Um beijo para a nossa igreja que está presente. Um beijo para todo mundo, para as mamães, para os papais, para os nenéns, para os filhinhos, para todo mundo. É verdade, tia Inete, a senhora vai descer. Que minha tia mora em cima, num apartamento em cima, e abaixo tem a casa de um outro tio, e lá está cheio de mãe. Que Deus abençoe a vocês. Vamos orar para a gente encerrar. Essa lição de hoje é maravilhosa, que isso possa surtir grande efeito na tua vida. A voz profética desse tempo é a voz que anuncia o pecado, que condena o pecado, mas que anuncia a obra maravilhosa de Jesus Cristo. Olha, estou muito feliz. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê paz. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã tão importante, tão significativa na nossa vida. Obrigado pela vida de cada um, ó Deus, que viu, que prestou atenção, que escreveu, que anotou. Muito obrigado por aqueles que entraram e saíram. Muito obrigado por aqueles que chegaram no final. Muito obrigado pela vida de cada um, ó Deus, que tomará contato com este vídeo. E que a tua palavra, que o teu poder e que a tua ação, Senhor, possa acontecer na vida daqueles que de alguma maneira tomarem contato com esta palavra. E que a caminhada do Senhor, a jornada que o Senhor tem para a vida de cada pessoa possa se cumprir. Eu te louvo, ó Pai, por esse momento. Eu te louvo pela vida da minha família. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida das mães que me cercam. Obrigado pela vida da minha esposa. Muito obrigado pela vida da minha mãe, da minha sogra. E abençoe, ó Deus, as mulheres que têm cuidado de nós. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer para você sair dessa live e entrar na live aí com o Ministério de Louvor, tá bom? É tanto talento na nossa igreja que eu nem sei quem vai fazer o louvor hoje, porque só gente de primeira qualidade, tá? Em seguida o nosso pastor vai estar então pregando a palavra do Senhor para a tua vida, trazendo uma palavra de fé, de esperança, de amor, de renovação, de transformação, e que Deus possa te abençoar, tá bom?
Tchau e até às 15 horas com a EBD infantil. 15 horas eu tô aqui de novo. Sabe para quê? Para alegrar e trazer a palavra para o coração das nossas crianças. Então não esqueça, às 15 horas nós teremos a nossa EBD infantil. Com o tema, vocês viram o vídeo de ontem? As parábolas de Jesus. A parábola do semeador. Tá bom? Tchau e que Deus te abençoe e até às 15 horas.